Primeira coisa, por que Israel perdeu a sua terra? Por que Israel, por que o povo judeu foi expulso da sua pátria? Por que foi levado para o cativeiro? Exatamente por tudo aquilo que nós lemos aqui nos versículos anteriores. Israel se entregou ao pecado, o povo judeu se entregou ao pecado, virou as costas para Deus, não ouviu mais as palavras dele. Nessa época, o profeta Jeremias muitas vezes alertou o povo, falou dos seus pecados, falou para o povo se voltar para Deus. Quando você pega o capítulo 2 de Jeremias, você vê Jeremias o tempo todo falando para o povo voltar-se para Deus, orientando as pessoas, dizendo para o povo o seguinte: qual a nação que o seu povo abandonou os seus deuses, mesmo que não são deuses, eles continuam lá com os seus deuses, mas o que tem acontecido com vocês é um absurdo, vocês viraram as costas para Deus. Jeremias o tempo todo falava para o povo judeu, o povo de Judá, se arrepender dos seus pecados e se converter. Mas o povo não deu ouvidos, o rei não deu ouvidos às palavras do profeta, tanto que mandou lançá-lo na prisão. Ou seja, antes do povo ser envergonhado, perder a sua terra, ter a sua terra completamente destruída, o templo destruído, as casas incendiadas, Jerusalém incendiada, os campos incendiados, as árvores incendiadas. Quer dizer, Israel virou uma desolação, a terra ficou desolada, porque os babilônicos não apenas invadiram a terra, mas destruíram, devastaram a terra e levaram o povo para o cativeiro. Os que não foram para o cativeiro conseguiram fugir e foi para outras nações, foram para outros lugares. Quando o profeta Ezequiel, nesse capítulo 36, falou todas essas palavras da parte de Deus, do julgamento de Deus para o seu povo, era consequência exatamente de tudo o que vinha acontecendo com o povo de Deus. Desde aquela época em que eles rejeitaram a palavra de Deus, Deus mandava os profetas e o povo recusava. Vou dizer uma coisa a vocês: todos nós temos que tomar muito cuidado, seja você quem for, eu, você, qualquer homem, qualquer um de nós. Se qualquer um de nós deixar de ouvir a voz de Deus e seguir o próprio coração, Deus, primeiro, vai procurar uma forma de fazer essa pessoa se arrepender e se voltar para Ele. Se depois de todas as tentativas, essa pessoa não se arrepender, então Deus permitirá que venha sobre ela um grande mal. Aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus e que se entregam ao pecado, têm um pecado muito maior do que aquelas que não conhecem. Hoje, todos nós aqui conhecemos a palavra de Deus. Se qualquer um de nós viver no pecado, o nosso pecado será muito maior do que antes, quando você estava no mundo perdido. Naquela época você vivia uma vida longe de Deus, nós vivíamos uma vida distante de Deus. Mas nós ainda não tínhamos recebido o conhecimento da palavra, então nosso pecado era grave. Hoje, conhecendo a palavra, se a pessoa se entregar ao pecado, esse pecado é muito mais grave, mas multiplique muitas vezes mais a gravidade desse pecado. Porque uma coisa é o pecado da ignorância, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. E outra coisa é eu saber que eu estou pecando contra Deus, eu conheço a verdade, eu sei que aquilo é errado, a pessoa está dentro da igreja, conhece a palavra, conhece
e dentro da igreja ela toma a decisão de ir viver no pecado. Ela sabe que está afrontando a Deus,